Salve, galera! Boas energias pra tu que tá me acompanhando aqui no meu canal no YouTube, lá no meu Instagram, Pandurão. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aí pra me ajudar a liberar as ferramentas do YouTube. Curte, se tu conhece alguém que vai curtir esse assunto, compartilha também. O nosso assunto de hoje é romantização da maternidade. Para começar esse vídeo, quero dizer para vocês que tudo que eu falo aqui é uma opinião minha, minhas observações no decorrer dos anos e das pessoas com quem eu convivi e observei várias situações de vida. Tô aqui de cara limpa como uma mãe real mesmo. Bom, então, quando que acontece a romantização? A romantização da maternidade ela pode acontecer em várias fases da tua vida. Pode, por exemplo, quando tu é criança, tudo vem de como a informação chega até a tua pessoa. Se tu é uma criança que os pais incentivam a brincar só de boneca, fazer só coisas de menina, tu acaba se tornando uma menina mais romântica, eu acredito. No caso, os meninos aí já são privados de brincar com um brinquedo chamado boneca e talvez teriam se tornado melhores pais. Nós precisamos tirar isso da cabeça, tá? Porque brinquedo não vai fazer com que a menina ou menino se torne homem ou mulher. Por questão do brinquedo e das brincadeiras. Até porque já tem vários estudos comprovados que isso vem já no nascimento da criança, mas isso já é outro assunto. Já nessa colocação de que a menina não pode nada e o menino pode tudo, é onde às vezes acontece que, como ela não pode nem reclamar da situação, ela acaba engravidando até sem querer. Eu, no caso, sempre quis ser mãe. E eu sou a irmã mais velha, então eu sempre tive contato com criança, sempre gostei muito de criança. Mas eu sempre soube que criança não é brincadeira, só vivendo pra gente saber como realmente é. É uma responsabilidade muito grande. E em vista dessa responsabilidade, eu já vou adiantando pra vocês. Gente, a paixão tá comprovada que dura 2 anos. Depois de 2 anos, se tu tiver com a pessoa, começa aí a pensar ter um filho. As crianças não têm culpa. Não tenham filhos para segurar a pensão, não tenham filhos para segurar romance, porque hoje, pelo contrário de antigamente, uma criança até separa o casal no primeiro choro. Querendo ou não, quem carrega a criança aos 9 meses é a mãe. Quem se sente eternamente ligado, tipo aquele cordão umbilical com a criança, é a mãe. Mas eu não digo todas as mães, porque tem mães que, como eu li uma mensagem, eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. E o que isso faz refletir? Que o fato da sociedade sempre fazer com que a mulher, desde a época da gestação, já se torne uma santa, sabe, criam toda uma romantização em cima dessa mulher, que a gente acaba se sentindo mais pesada, porque é como se jogasse toda a culpa e toda a responsabilidade em cima da mulher. Ninguém vai cobrar o pai por ele não estar fazendo o papel dele, né? É muito mais fácil a gente ver a mãe ser cobrada do que o pai. Mas sim, existem mães também que deixam os filhos com os pais. Desde que todos ali estejam acertados, cada um faz o que achar melhor para sua vida. Eu sou do pensamento que quem fez, que embale. Mas se tu tem rede de apoio, maravilha se tu tem rede de apoio. Se tu tem pessoas que tu confia. Que não adianta também ter os filhos para deixar largado com possíveis abusadores, deixar filho para virar mendigo, então é melhor que não tenha essa criança. Minha avó sempre dizia uma coisa, que quando esquenta embaixo, esfria em cima. Então, gente, não é só a mulher que tem que se cuidar, o homem precisa se cuidar também para não reproduzir crianças que ele nem vai saber um dia se foi filho dele. Então, vamos se prevenir. A prevenção hoje não é só para não ter filhos, mas também
pela quantia de troca de parceiros que os jovens têm hoje, para que as doenças não fiquem cada vez mais avançadas. Uma coisa que eu mais observo, assim, na questão da maternidade é que realmente, se tu quer poder ter um bom profissional, ou tu tenha, antes de ter essa criança, estude bastante, tenha uma organização para chegar nesse foco, porque a disputa no mercado é grande e geralmente as mães perdem vagas e oportunidades pelo fato de serem mães, porque elas acabam tendo que se ausentar no momento de doença, de algum problema com a criança. Então, é uma coisa que é bom pensar muito bem antes se é o que tu quer mesmo, se tu quer ser mãe, se tu quer ser pai. E eu, antigamente, eu até falava, mas por que tu não quer ter uma criança? É tão bom tu deixar uma semente depois. Hoje eu não faço mais isso, porque as pessoas que não querem ter filhos, elas estão cobertas com as razões pela qual elas querem seguir a vida dela. É por isso que eu fiz um outro vídeo que eu falei, bota a tua visão do que tu quer lá pra frente, que assim tu vai saber mais ou menos por onde ir no teu caminho da tua vida. O que é romantizar a maternidade? Romantizar a maternidade pra mim é a gente imaginar, eu acho que vai encontrar alguém que vocês vão ter um filho e vão ser felizes para sempre, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Pois quando nós temos filhos, nós temos mais alguém para cuidar, mais alguém para dar comida, alguém para dar banho. Então, se tu é uma pessoa que não se cuida muito, como tu vai cuidar de uma criança? Uma criança, ela vem para mexer na estrutura daquele pai e daquela mãe, seja para positivo ou para negativo. Tem pessoas que mudaram totalmente suas vidas depois de terem filhos. No caso, para melhor, se sentiram mais aqui na Terra, porque tem gente às vezes que fica meio avoado aqui no planeta Terra. Então uma criança traz de volta essa alegria, mas tem muitas pessoas que se afastam mais ainda do que elas tinham que buscar aqui dentro. E como que isso tudo acontece? Isso tudo acontece na falta do diálogo, na falta da sua própria aceitação. Fica muito noiado. Acredito que todas as mulheres têm depressão pós-parto. Umas dá logo no começo, por causa do cansaço, a gente volta nas cavernas no dia da aparição da criança. Umas têm no começo, se abatem profundamente, e outras, os filhos podem estar adultos, mas acaba batendo. Nós mulheres sabemos o quão difícil é ser mulher. E não é brincadeira, não é mimimi, é verdade. As pessoas cobram muito mais de nós. Mas acredito que o nosso sistema corporal é a coisa mais linda e divina que se pode ter. Porque se não fôssemos nós mulheres, a maioria desses homens machistas também que existem por aí, não teriam como ter voz a nada, pois eles saíram de dentro de uma mulher. Então, como elas estão renegando suas próprias raízes? Mas tão poderosas e inteligentes que somos mulheres, os homens também têm seu poder e sua inteligência. E os dois unindo forças, eles podem fazer essa casa não desabar, para que seus filhos cresçam com saúde e inteligência intelectual, não de ficar passando perna nos outros, mas uma inteligência digna de saber o seu direito, onde se colocar, o que fazer. A parte da educação é a parte mais difícil da maternidade. Todo mundo dizia isso, mas agora eu vejo porque eu tô passando. Eu tenho uma filha com 5 anos. Nós temos aqui uma educação montessoriana com ela. Não é mil maravilhas nada para a vida de ninguém. As crianças têm as fases dela. Um fato da romantização da maternidade para quem já é mãe é o fato de quando tu tem um filho só, as pessoas ficam: tu não vai ter outro filho, porque é bem melhor ter um filho perto do outro, porque assim tu cria junto. Gente, eu só tenho uma, mas as minhas amigas que têm 2 e são perto, elas, tipo, falaram que enlouqueceram.
é uma coisa muito difícil, bem complicada. Então é sempre bom tu pensar na questão da rede de apoio, se tem alguém que vai ficar com a tua criança, que tu confie, para tu dar uma espairecida na cabeça. Quando a ansiedade dessa romantização pegar, eu sugiro vocês que escutem músicas que te empoderem, que te deixem se sentindo melhor. A yoga é uma coisa bem legal. Yoga para iniciante me tirou bastante a ansiedade. Exercício é uma coisa que é ótima, né? Mas, gente, até pegar e arear uma louça, passar um pano, mas sempre, gente, vai fazer uma coisa, bota uma música. A música move a nossa mente. Sentir a respiração entrando e saindo e conversar com a sua própria mente. São 5 coisas que a gente pode fazer para se sentir melhor, poder olhar melhor para nossa criança e conseguir passar. Eu digo isso e eu tenho uma filha, mas essa amiga minha que me pediu para falar sobre a romantização da maternidade, ela tem 2 crianças e 2 pequenas, e não sei como as coisas vão ser aqui em casa. Eu tenho um irmão com 21 anos de diferença e uma irmã com 26 anos de diferença. E também tenho com 2 anos de diferença, 6 anos de diferença. Mas eu acredito que a irmandade não significa questão de datas próximas ou não, mas sim o fato de tu saber que tu tem alguém ali que tu pode confiar. Então, não vão nessas noias que ter uma criança perto da outra é a melhor coisa do mundo, porque uma criança já dá trabalho, tu imagina 2. Vamos finalizar só lembrando que esse vídeo está sendo feito em agosto de 2020, até numa semana onde apareceu página de todas as redes possíveis de uma criança de 10 anos grávida do tio, onde ela era abusada desde os 6 anos até os 10. Aí eu pergunto para vocês, a romantização da maternidade estava na cabeça dessa criança? A romantização da maternidade estava na cabeça desse homem? A romantização da maternidade deve obrigar uma criança de 10 anos a ter um filho? Se eu com 25 tô falando que a questão até profissional desviou o meu foco, tu imagina uma criança tendo outra criança. É por isso que devemos sim conversar com nossas crianças e dizer que o corpo é delas. Não devemos aceitar carinho de ninguém. Nós devemos ser os adultos responsáveis que vão dar o carinho para essas crianças e abrir seus olhos para que não caiam nas tramas da romantização. Se tu não pretende ter uma criança, tu não é obrigado a ter ela, mas ainda vivemos num país onde certas coisas não são legais. Então, pensem muito bem antes de querer ter filhos. E não venham ser hipócritas falarem que são contra o aborto tomando pílula do dia seguinte, que não deixa de ser um aborto. Espero, então, que todos compreendam. Essas são as minhas visões. Com certeza, a maternidade é algo muito maior do que isso daqui. E nós nunca vamos falar tudo. Talvez eu lembre mais coisas depois de colocar o vídeo no ar. Mas me chamem aí e vamos conversando. E se vocês são pais e mães responsáveis, bate aqui. Tamo junto. É nóis. Um beijo.